Muito bem, estamos de volta para dar continuidade à lição de número 4 do curso de Seitas e Heresias da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, também chamado de Apologética 2, do ciclo 2 do curso de Teologia Médio. Nós estamos na lição 4, na lição 3 falamos da Igreja da Família Internacional. Agora vamos continuar com a Igreja Messiânica, que é chamada a Igreja da Luz. A Igreja Messiânica Mundial quer ser o movimento da luz, a instituição portadora da iluminação a todos os homens. E mais que isso, a Igreja Messiânica Mundial almeja fundar na Terra o reino dos céus profetizado por Cristo, que para os messiânicos equivale a qualquer outro estado futuro de descanso e glória prometido por qualquer outra religião. Essa intenção de construir o paraíso futuro na Terra chegou aos messiânicos como herança do seu fundador, Mokti Okada, que tentamos adivinhar recebeu essa tarefa através de uma revelação divina e definitiva para a humanidade. Para alcançar os seus objetivos relacionados ao paraíso terreno, os messiânicos acreditam que sua divindade, ora identificada como Deus cristão, mas isso é sincretismo, para favorecer o sincretismo, irá destruir tudo que for dispensável ao seu plano, valendo-se apenas de coisas reutilizáveis. Para sobreviver ao escrutínio divino, o homem deve tornar-se útil para a divindade, o que implica em ser útil para a Igreja Messiânica. Nessa lição, nós vamos estudar 4 textos. A síntese da Igreja Messiânica é o primeiro texto. O segundo texto, vamos falar da liderança e organização da Igreja Messiânica. E no texto 3 falaremos das crenças da Igreja Messiânica e as refutações bíblicas, a parte 1. E depois teremos a parte 2, as crenças da Igreja Messiânica e mais refutações bíblicas. Vamos então começar com o texto 1 da nossa lição, síntese da Igreja Messiânica. Por que esse movimento apresenta-se como messiânico? O termo Messias é bastante próprio no linguajar religioso. Na Bíblia, Messias, ou Messiah, é uma referência ao Cristo, ou Christos, do grego, ungido de Deus. Dessa forma, os judeus esperavam por um ungido para ocupar o trono de Davi, restaurando a glória perdida do Estado de Israel. Não perceberam os judeus que o ungido de Deus estabeleceria um reino que não é desse mundo, um reino que é muito maior que esse mundo. Tanto a correta perspectiva espiritual encerrada no termo Messias, quanto a errada ideia terrena que os judeus tinham dessa palavra, colaboraram para fazer da expressão messiânico sinônimo de redenção e purificação definitivas. Os dicionários apresentam 2 acepções para o termo. A primeira, mais óbvia, é que o associa ao Messias. E a segunda, que é mais ideológica, é o que configura com a natureza dos movimentos de fé, ou até mesmo político, que promete redenção, salvação e transformação. Logo, a pergunta: a Igreja Messiânica Mundial tem alguma relação com o cristianismo ou com o Messias de Deus? E a resposta é um sonário e bem fundamentado não. Conforme o dito na introdução dessa lição, a Igreja Messiânica Mundial é um movimento messiânico,
porque promete a construção de um paraíso terreno, que tanto pode ser aquele que Cristo assegurou que nos prepararia no céu, na casa de meu Pai há muitas moradas, como o que Buda diz que aconteceria, ou que os muçulmanos esperam encontrar no além, e por aí vai. Vamos então à história da Igreja Messiânica. O nome Igreja Messiânica é uma adaptação do nome original do movimento Sekai Kyosei Kyo, que quer dizer religião para a salvação do mundo. Daí a sua natureza messiânica redentiva. Ela foi fundada em 1935 e reconhecida como religião pelo governo japonês em 1947. Por isso que Sekai Kyosei Kyo é japonês, Nihongo, para aqueles que falam japonês. Na mesma onda de institucionalização religiosa que privilegiou o movimento herético fundado por Masaru Taniguchi, ou a Seishono-ie, bem conhecida no Brasil, e que vai ser estudada aqui na lição de número 6. O nome dessa seita é um capítulo especial de sua trajetória. Até a década de 1950, ela era conhecida como Nippon Kanon Kidan, algo que traduzido como Igreja Kanon do Japão. Embora seja conhecida odiadamente como a Igreja Messiânica Mundial, ou ainda apenas como a Igreja Messiânica, ela já se chamou Empresa Construtora de um Novo Mundo, SIC, sim, exatamente isso. Mas com os próprios messiânicos reconheceram, esse título podia causar confusão entre a vocação para construir o paraíso na terra e uma empreiteira de construção civil. A propósito desse empenho em construir um paraíso físico, a Igreja Messiânica Mundial mantém jardins e bosques projetados pelo seu fundador, conhecido entre os messiânicos como solo sagrado. A Igreja Messiânica Mundial no Brasil. Os trabalhos da Igreja Messiânica Mundial em terras brasileiras iniciaram-se em 1955, até que em 1965 foi criada a sede nacional na cidade de São Paulo. Estima-se que hoje existem cerca de 400 casas de difusão, como são chamados templos da Igreja Messiânica Mundial. De acordo com os dados da própria seita, o total de adeptos pode chegar a 300 mil seguidores. Vamos então aos exercícios do texto 1. Assinale com X a alternativa correta. O termo Messias é aplicado pela Bíblia para se referir ao Cristo, ungido de Deus. Os judeus, no entanto, entendiam como ungido alguém que viria à terra para, letra de número B, ocupar o trono de Davi. Ocupar o trono de Davi. 4.2. É possível afirmar que a Igreja Messiânica Mundial não tem qualquer relação com o cristianismo, com o Messias de Deus, essencialmente por quê? Vamos lá. A letra C é a correta. Promete construir a construção de um paraíso terreno, com base no que prometeu Cristo, Buda ou Maomé. Letra C. 4.3. A natureza redentiva da Igreja Messiânica Mundial provém da adaptação do nome original do movimento, que era Sekai Kyosei Kyo, que significa, letra A, religião para a salvação do mundo. Religião para a salvação do mundo. Vamos agora a 4.4. A Igreja Messiânica Mundial mantém jardins e bosques projetados pelo seu fundador, conhecidos como solo sagrado, entre os adeptos, uma vez que pretende
Letra A, construir um paraíso físico na Terra. Construir um paraíso físico na Terra. Vamos ao texto 2, página de número 5, final da página 5, da sua plataforma do aluno. Você verá a foto do fundador e líder da organização da Igreja Messiânica. O fundador é Nokichi Okada. Foi o fundador, esse japonês que você está olhando a foto aí, se você tem acesso à plataforma da Itachi. Mokichi Okada, que foi o fundador, ele nasceu em Tóquio, no Japão, em 1882. Mokichi Okada morreu em 1955, aos 73 anos de idade. No início de sua trajetória religiosa, Okada declarava-se ateu e recusava-se a frequentar templos de qualquer confissão. Mas algo começou a mudar em sua vida, conforme ele próprio relata, a partir do momento que passou a receber revelações divinas. Em busca de esclarecimento, ele filiou-se ao movimento Omoto, mais uma religião japonesa em busca da verdade, mas permaneceu ali por poucos anos. Em 1936, 2 anos após desligar-se do movimento Omoto, Okada recebeu aquela que para ele é a principal de todas as revelações que tivera. Vamos ver a narrativa que ele mesmo narra. Por volta da meia-noite, num dia do mês de dezembro de 1936, ocorreu-me uma sensação muito estranha na mente, jamais experimentada. Ao mesmo tempo em que eu a sentia, era induzido a falar. Mesmo desejando deter esse impulso, não conseguia. Uma insuportável força me compelia de dentro para fora. Não podendo resistir a ela, deixei expressar-se livremente. As primeiras palavras foram: prepara papel e tinta. Pedi à minha esposa que assim procedesse. Depois disso, as palavras brotavam ininterruptamente, compassadamente, sobre fatos surpreendentes. Primeiramente, relatos que poderiam ser chamados de história do tempo primitivo no Japão. Era o registro da formação do Japão 500.000 anos atrás. Okada alega que as revelações eram muito confiáveis e pertinentes do ponto de vista histórico. Essa revelação, que durou por 3 meses, dava conta de como era a vida na Terra até 7.000 anos antes de nosso tempo. Okada preencheu 400 folhas com as suas anotações. Mokichi Okada é chamado pelos messiânicos de Senhor da Luz, Mieshu-sama. A apostila para a aula da iniciação do movimento herético traz algumas das crenças messiânicas sobre o fundador da religião, Mieshu-sama, como fonte principal para a salvação. Estando em total comunhão com Deus, Mieshu-sama prosseguiu a obra divina mesmo depois de sua ascensão. Todo o plano divino, como os milagres, são manifestados por Deus e Mieshu-sama. O solo sagrado da sede geral é o lugar onde Deus toma assento e, ao mesmo tempo, lugar onde Mieshu-sama planejou e construiu o prototipo do paraíso terrestre. Podemos dizer, pois, que é próprio do corpo de Mieshu-sama. Toda obra de salvação é oriunda de Deus e Mieshu-sama tem o solo sagrado como fonte primordial. Vamos às sucessões de comando. Após o falecimento de Mokichi Okada,
Sua esposa assumiu a liderança da seita. Seu nome era Yoshi Okada, mas os messiânicos a chamam de Nidai Sama. Ela coordenou os trabalhos da Igreja Messiânica Mundial até a sua morte, em 1962, e foi sucedida pela filha do casal, Yotsuki Okada, tratada pelos adeptos como Yoshu Sama. A filha do casal Okada foi substituída por Yoshi Okada, sendo o quarto líder da Igreja Messiânica Mundial. Sua missão é manter o contato entre os seguidores da seita e os 3 primeiros líderes. A organização litúrgica. Dentre as revelações recebidas por Okada está a técnica de Shorei, um ritual que canaliza energia através da imposição das mãos, aliviando tanto o corpo físico quanto o espírito do receptor, promovendo a purificação do espírito. Os cultos realizados no Brasil são culto matinal, culto vespertino, culto mensal, culto do Ano Novo e da fundação da igreja, culto do paraíso terrestre, culto às almas dos antepassados e o culto do natalício de Meshu Sama. Um altar de madeira crua, com oferenda de frutas, verduras, legumes, peixe, sal, água e arroz, simboliza a gratidão pela abundância de Miruku, ou Okimikami, o Deus messiânico, concede aos homens. Vamos aos exercícios do texto 2, marque C para certo e E para errado. Mochiki Okada, fundador da Igreja Messiânica Mundial, relata que começou sua trajetória religiosa a partir de quando foi em busca de esclarecimento para as revelações divinas que recebia. Certo. 4.6. As alegadas revelações que Okada recebeu durante 3 meses desvendava como era a vida na Terra até 7.000 anos atrás. Certo. 4.07. Chamado de Meshu Sama, que significa Senhor da Luz, Okada jamais poderá ser considerada a fonte para a salvação, segundo a apostila para a aula de iniciação da Igreja Messiânica Mundial. Errado. Ele é considerado a fonte da salvação. 4.7, errado. Vamos a 4.8, a liturgia da Igreja Messiânica Mundial inclui um altar conferendo diversos alimentos em agradecimento ao Deus messiânico Miruku ou Mikami pela fartura. Está certo. Então, 4.5 certo, 4.6 certo, 4.7 errado, 4.8 certo. Vamos ao texto 3, as crenças da Igreja Messiânica e as refutações bíblicas com relação a elas. Vamos lá. Panteísmo. A crença citada de forma recorrente nesse livro, essa crença prega Deus como parte da criação. Não há, portanto, qualquer diferenciação entre o homem e Deus. É como se o homem fosse parte de Deus e Deus parte do homem. Deus é a fonte da vida. Tanto o corpo espiritual do homem quanto o material são partes de Deus. Deus e o homem estão indissoluvelmente relacionados como estão pai e filho. Vamos à refutação por 2 apologistas, Rinaldi e Romero. Quando fala Romero, estamos se referindo ao pastor Paulo Romero. Dizem com propriedade: Deus é transcendental, único, inteiramente diferente de qualquer criatura. Assim como o carpinteiro é distinto do móvel que fabrica, Deus é distinto dos homens e não está ligado a ele. Antes, ambos estão separados pelo pecado. De igual forma,
Deus também é distinto da sua criação, sendo ele o Criador e não parte da criatura. E isso você vai encontrar no texto de Jó 38, verso 4, Salmo 8, verso 3 e 4, Salmo 102, verso 25 e Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, Deus não tem... A criação é resultado da obra de Deus, mas Deus não está ligado à sua criação, como a igreja messiânica afirma. Vamos ao outro problema da igreja messiânica, além do panteísmo, politeísmo. A crença. Para a igreja messiânica mundial, todas as divindades são reconhecidas por todas as religiões e são, de fato, dignas de adoração. Para os messiânicos, Jeová, Deus, o Logos, Tentei, Mukioku, Cristo, Canon e qualquer outro que se queira acrescentar a essa lista, para eles são deidades. Ainda que, segundo a Igreja Messiânica Mundial, haja entre eles uma espécie de hierarquia das divindades. Vamos à refutação dessa heresia. Ao considerar como verdadeiras deidades os falsos deuses dessa religião, igualando ao único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a Igreja Messiânica Mundial incorre em politeísmo. Mencionar as divindades, reconhecendo-lhes o poder espiritual e a autenticidade da adoração, é abandonar o teísmo bíblico e abraçar a idolatria. O cristianismo é teísta por definição, não reconhecendo a existência de nenhum outro Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as ervas do céu, sobre os animais, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Lemos também Isaías 44, versos 6 a 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais acaso. Desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei. Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías capítulo 44, versos 6 a 8. Mateus 28, 19. Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Efésios 4, 6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 6. Não esqueçamos que os falsos deuses são entidades assumidas por demônios que agem através dessas instituições religiosas para confundir os homens e mantê-los no estado de miséria espiritual em que se encontram. Vamos aos exercícios do texto 3, que relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. Adotado pela Igreja Messiânica Mundial, é a crença que prega Deus como parte da criação. Aqui a letra A, panteísmo. Panteísmo prega que Deus é parte da sua criação. 4.10, contestação à crença que Deus é parte da criação e não o Criador, como creem os adeptos do movimento messiânico. Bom, aqui a letra B, Gênesis 1, 1 e Jó 38, verso 4.
Vamos para a crença, para o movimento messiânico. Todas as divindades reconhecidas pelas religiões devem ser adoradas. Isso aí, de ter várias divindades, é chamado de politeísmo, vários, teísmo, Deus. Então, 4.11, letra D de politeísmo. A refutação, a crença que todas as divindades são dotadas de poder espiritual, Gênesis 1:26. Gênesis 1:26, letra C. Então fica assim, 4:9, letra A, 4:10, letra B, 4:11, letra D e 4:12, letra C. Vamos ao último texto dessa lição, texto 4, as crenças da Igreja Messiânica e mais refutações bíblicas. Jorei é a crença. Deixamos os messiânicos explicar o que é essa prática. Jorei foi revelada por Deus, concretizada pelo Mestre, permitindo aos fiéis. O poder de Jorei emana do mundo, do Deus, onde não se interpõe a ação da mente humana, nem a força do homem. O Jorei é a luz de Deus, canalizado por Meshua Sama, para o Okari, luz divina, que é consagrada no solo. Sagrado por Kyoshu Sama, irradiada através das mãos dos fiéis. Exemplificando, pode-se dizer que Deus é como se fosse uma estação de rádio, o mestre, o seu transmissor, e o fiel, o receptor. Assim, se houver algo atrapalhando a onda eletromagnética, sua recepção será dificultada da mesma forma. Se houver interferência da força humana no Jorei, a luz será reduzida. O Jorei pertence ao campo espiritual inexplicável pela ciência humana. É o ato sagrado de purificação para a Igreja Messiânica. Vamos à refutação dessa heresia. A prática Jorei é ocultista. O próprio governo japonês proibiu inicialmente a realização desse ato, liberando como recurso telepático, limitado em suas aplicações. A Bíblia está repleta de casos de ocultismo e práticas supersticiosas, como essa que foram rechaçadas pelo Senhor em Atos 13:10. Diz assim: o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Atos 13:10. Outra refutação, Atos 19:19. Também muitos do que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou que montava 50.000 denários. Olha só. Vamos para também João, capítulo 1, verso 9. Quem que é a verdadeira luz? João 1:9 diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Esse é Jesus Cristo, e não o Mishai Samai, como eles ensinam. Judas, capítulo 1, Judas só tem um capítulo, verso 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. O homem tem 3 espíritos. Vejamos o que explica a apostila do doutrinamento da Igreja Messiânica Mundial sobre o homem ter 3 espíritos. Vamos lá. Materialmente, o nascimento do ser humano se origina na concepção. Um espermatozoide do macho penetra o óvulo da fêmea e a fecundação se processa. Espiritualmente, entretanto, uma parte individualizada de Deus estabelece no óvulo. Essa é a alma de um ser humano. A alma é o espírito primário, divina em suas naturezas,
é o centro da consciência espiritual do homem. Está localizado no plexo solar. Por ser pura e perfeita, a alma precisa ser revelada e expandida de sua encarnação física. O espírito primário está diretamente conectado com Deus e com espíritos divinos por um elo espiritual, através dos quais o desejo de Deus é transmitido ao espírito primário. Depois do nascimento, 2 outros espíritos vêm ao encontro do espírito primário e forma-se a grande relação entre os 3. São o espírito secundário e o espírito guardião. Vamos à refutação dessa heresia. De acordo com a Bíblia, o homem é um ser tricotômico, ou seja, ele é composto de 2 partes imateriais e uma material. As porções imateriais do homem são o espírito e a alma, e a parte material é o corpo. Ao contrário do que possa parecer, a alma e o espírito não são separáveis, divisíveis, embora sejam elementos distintos na composição do ser humano. A alma é o eu, é a psique, a mente, a consciência humana. O espírito é a parte imaterial que, dada por Deus, viabiliza a comunicação entre o homem e Deus. O corpo é a nossa porção física externa e visível, que se torna a referência ocular da nossa presença. Visto que alma e espírito estão no homem ao mesmo tempo, e não em instantes distintos, como diz a Igreja Messiânica Mundial, somente a palavra de Deus é capaz de alcançar a divisão da alma e espírito. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Quanto ao espírito guardião, que de acordo com a Igreja Messiânica Mundial, guiará os messiânicos, Rinaldi e Romero, os 2 apologistas, oferece uma forte explicação e uma reputação ímpar. Os espíritos guardiões são aqueles que se transfiguram em anjos de luz, mas a Bíblia dá sua verdadeira identidade. 1 Reis 22, 21 e 22. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. 1 Reis 22, verso 21 e 22. Vamos à conclusão do texto 4 e dessa lição de número 4. Apesar de o Jorei como a principal força de atração e proselitismo, a Igreja Messiânica Mundial atua em outras atividades. Por exemplo, ela oferece cursos de artes, de filosofia, de moral, de doutrinas messiânicas. No Brasil, ainda oferece curso de inglês, de artes do chá, de vivificação pela flor, caligrafia, pintura, estética e educação física. Há ainda também cursos de corte e costura ocidental e trabalhos manuais. Outras opções são cursos de economia doméstica, incluindo culinária ocidental e também japonesa e chinesa. Todas essas atividades da Igreja Messiânica Mundial só têm uma função: proselitismo, atrair as pessoas para as suas doutrinas e ensinos. Vamos aos exercícios. Marque agora C para certo e E para errado. 4:13. Segundo creem os seguidores da Igreja Messiânica Mundial, o poder da prática Jorei provém do mundo de Deus e não sofre qualquer ação
da mente ou da força humana. Aqui está certo, é isso que eles ensinam. Contrariamente ao que apregou o movimento messiânico, o homem não é composto de 3 espíritos, primário, secundário e guardião, mas sim por 2 partes imateriais, alma e espírito, uma parte imaterial e uma parte material, corpo físico. Certo, 4:14 está certo. Segundo Hebreus 4:12, somente a palavra Deus é capaz de alcançar e dividir alma e espírito, visto que ambos estão no homem simultaneamente e não em instantes distintos. Certo. De acordo com as escrituras, o espírito guardião se transfigura em anjo de luz para perverter a fé da humanidade. Certo. Então, todas aqui estão certas. Vamos à revisão geral da lição 4. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. 4:17. O movimento messiânico promete a construção de um paraíso na Terra, ainda que prometido por Cristo, por Buda ou pelo islamismo. Aqui está a letra B, razão porque não tem relação com o cristianismo. 4:18, prática do Shorei, que é a canalização de energia em posição de mãos, aliviando o corpo e o espírito receptor. Essa prática Shorei, nós podemos colocar a letra D, ritual que, segundo a seita, promove a purificação espiritual. 4:18, letra D. Adotado pelo movimento messiânico, o panteísmo não faz qualquer distinção entre o homem e Deus. Letra A, crença segundo a qual Deus é parte da criação. 4:20, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Letra C, argumento que refuta a prática ocultista do Shorei. Então, 4:20, letra C. 4:19, letra D. 4:18, né? Letra de número A, B. E 4:17, letra 4:17, letra B. 4:18, não é? A letra D. 4:19 é a letra A. E 4:20, letra C. Muito bem. Assim nós concluímos a lição de número 4. Nós agora vamos para o teste de número 2 das seitas e heresias, que envolve a lição 3, a família internacional, e a lição 4, a igreja messiânica. O aluno do curso da ETAD deve ir no seu WhatsApp do aluno e nós colocaremos ali para você o link do teste 2 para que você possa fazer o teste 2. Vamos a uma pequena revisão do teste 2, que envolve a lição 3 e 4, que tem a ver com a Igreja da Família Internacional e a Igreja Messiânica. Vamos à primeira pergunta do teste 2. Aqui você tem 4 alternativas e tem que colocar a resposta correta. Pode ser A, B, C ou D. Vamos à primeira pergunta. O movimento religioso Família Internacional é conhecido também como, aqui letra C, Comunidade do Amor. Esse é outro nome que eles são conhecidos. Mas esse amor é um amor carnal, através do sexo, não é? Número 1, Comunidade do Amor. Número 1 é a letra C, Comunidade do Amor. Segundo, os trabalhos evangelísticos realizados por David Berg, fundador do movimento Família Internacional, se incitaram entre, letra D,
grupo hippies da Califórnia, nos Estados Unidos. Foi como assim que David Berg começou, a partir de 1968, com os grupos hippies da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, a primeira, letra C, a segunda, letra D. Vamos à terceira. Do seu início, de 1968 até 1977, a família internacional distribuiu milhões de folhetos em todos os Estados Unidos, em que a sua maioria está literatura continha, letra A, mensagens apocalípticas e de juízo. Mensagens apocalípticas e de juízo. Vamos à quarta pergunta, a segunda fase do movimento Família Internacional, que foi de 1978 a 1981, caracterizou-se, letra A, pelo evangelismo de porta em porta, pelo evangelismo de porta em porta. Vamos à quinta pergunta, agora só tem duas opções, ou é certo ou é errado, da quinta em diante. A divisão dos seguidores da família internacional em grandes grupos para ajudar a liderança é um estilo herdado diretamente do seu fundador, David Berg. Certo. A quinta está certo, letra A. Vamos à sexta. David Berg perdeu o direito de exercer o pastorado no grupo Discípulos de Cristo por ter pregado sobre tolerância racial. Errado. Isso é o que ele diz na biografia dele, mas a verdadeira razão é que ele se envolveu com uma mulher do templo. Então, letra B de errado na sexta. A sétima, a família internacional é liderada atualmente por Karen Zerbe, segunda esposa de David Berg, sobrevivente financeiramente dos dízimos de seus membros. Letra A, certo. Letra A, certo. Oitavo, em função do seu posicionamento herético, a família internacional é considerada uma seita cristã. Certo, é uma seita cristã, diferente da Igreja Mundial, Messiânica Mundial, que nada tem a ver com o cristianismo. Nono, os membros da família internacional têm suas profecias e creem que foi Deus quem as revelou a seus líderes. Certo, eles creem nisso. 9, certo. 10ª, ignorando o contexto bíblico, David Berg previu o arrebatamento da igreja para 1993, alegando que Jesus apenas disse não ser possível prever o dia e a hora, mas nada disse sobre o ano. Está certo, a 10ª também está certo. David Berg previu o arrebatamento em 1993. 11ª, David Berg utilizou a prostituição como isca para recrutar novos adeptos e como meio de aumentar os recursos econômicos da família internacional. Letra A está, a 11, a letra A está certo. 11, letra A está certo. 12, acerca do evangelismo, a ideia central é que cada homem ou mulher da família internacional tem o direito de relacionar sexualmente com o pecador para fazê-lo crer em Jesus. A 12 também está certo. Letra A, eles usam o sexo como evangelismo. 13, distorcendo o que a Bíblia diz, a família internacional ensina que o Espírito Santo é uma mulher e uma entidade sedutora. Certo. A 13 também está certo. Vamos a 14, conforme a lição estudada, não existe relação entre a Igreja Messiânica Mundial e o cristianismo. Bom, aqui está errado. Existe uma pequena relação entre a Igreja Messiânica Mundial e o cristianismo. Então, a 14 está errada. 15. A natureza messiânica redentiva da Igreja Messiânica vem da adaptação do nome original do movimento Sekai Kyosei Kyo, que quer dizer religião para a salvação do mundo. Aqui está letra A, certa. E a 16ª, última pergunta, a Igreja Messiânica Mundial iniciou seus trabalhos no Brasil em 1955 e seus templos são chamados de casas de difusão. Certo, letra A de certo. Com isso, concluímos a lição 3 e 4
o teste 2 dessa lição. E a semana que vem o aluno deve estudar a lição 5 e 6. Se você não é aluno da ETAD, só esteve assistindo essa aula por curiosidade e quiser se matricular, não importa em qual parte do mundo você esteja, na Europa, na costa leste, Estados Unidos, no Brasil, se você fala a língua portuguesa, entre em contato conosco, matricule-se no núcleo nosso, que as aulas são pelo canal do YouTube e também pela plataforma digital, e as provas são feitas através do WhatsApp do aluno. Então, matricule-se, estude, faça as provas, obtenha o seu diploma de Teologia Básica e, nesse curso, ciclo 2, Teologia Médio. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você seja um subscritor do nosso canal e, se decidir estudar teologia, venha estudar conosco. Vamos orar agradecendo a Deus por mais aula. Pai querido, graças te damos por mais aula de teologia do curso de Seitas e Heresias, Apologética 2 do curso da ETAD. Abençoa os teus filhos que estiverem aprendendo, abre nossa mente e entendimento para compreender cada vez mais a tua palavra. Essa é nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.